Fala pessoal, como vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu quero falar de uma leitura que me fez ficar assim, pensativo, mas ao mesmo tempo contemplar mais a própria existência, né? E eu quero falar um pouco mais sobre um livro sobre o Zen Budismo que me ensinou muito sobre como viver a plenitude da vida, né? A tirar um pouco essas preocupações, essas ansiedades e de fato viver a vida, ao invés de pensar sobre ela somente, sabe? E o livro que eu tô falando é esse daqui, ó, Zen, do Nelson Coelho, Experiência Direta de Libertação. Gente, eu caí de paraquedas nesse livro aqui, peguei ali por curiosidade para ler e, velho, eu fiquei assim, perplexo sobre o quanto a cultura oriental pode trazer de benefício pra gente aqui do Ocidente, né? Esse livro vai falar um pouco sobre o Zen budismo, sobre a meditação Zazen, que significa sentar-se e meditar-se, um pouco sobre o taoísmo também, mas para leigos, para quem realmente não entende nada. E assim, esse livro, ele me mostrou muito sobre como nós temos que focar no aqui e o agora. E veja bem, não é somente viver o agora e vamos deixar a vida nos levar. Não é sobre isso. É entender que o que nós temos é a realidade do aqui e o agora. O amanhã não nos pertence. O passado já aconteceu. E o que nós temos para focar, o que nós temos de fato, é a realidade. E é interessante, porque de acordo com esse livro aqui, o Zen Budismo vai falar muito sobre o sentido da vida estar na própria vida, sabe? É muito comum hoje em dia nós preocuparmos com motivações para fazer a gente levantar da cama e fazer os nossos afazeres. Porém, esse livro me trouxe uma perspectiva diferente. Para além dos dualismos, né, vício, virtude, feliz, infeliz, mostrou muito sobre como nós devemos ser como rios, apenas deixar fluir. Os problemas eles vão vir, as felicidades também vão vir, os momentos de tristezas também virão, mas nós precisamos não nos apegar a esses sentimentos. De fato, precisamos sentir isso, como nós sentimos, somos seres humanos. Porém, nos apegar demais a esse sentimento nos faz criar coisas nas nossas cabeças, né? Algumas preocupações excessivas que nós não temos controle sobre isso, em que de fato nós não estamos vivendo o momento que nós temos. Nós vamos passar um exemplo claro aqui, é a gente estar no nosso trabalho e ficar pensando ansiosamente pela tão aguardada sexta-feira. Porque, né, quando nós vamos viver de verdade. Porém, quer dizer que a gente não está vivendo isso os outros dias? Então, assim, quem fala isso também é o professor Clóvis de Barros Filho, ele até já falou isso em uma palestra uma vez. Então, assim, a gente tem que viver o momento que a gente tem. Se eu estou aqui agora gravando esse vídeo, eu tenho que me preocupar, vamos colocar assim, me ocupar gravando esse vídeo, focando no aqui e no agora, que é o que eu tenho, sabe? Se a gente for olhar na perspectiva cristã também, nos evangelhos, é falado muito sobre não preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã pertence a Deus, né? Não fiqueis ansiosos. A conduta de Cristo também nos ensina isso. Então, assim, é muito doido porque eu li esse livro, eu quis falar mais sobre ele, eu até indiquei pra minha irmã também, a gente estava num papo assim sobre a vida também, sobre muita coisa, e eu falei com ela, como que a cultura oriental, principalmente o Zen budismo, me ajudou, sabe? Entender isso também, que putz, eu tenho o aqui e o agora. A minha motivação tem que ser a própria realidade, não ficar buscando toda hora uma motivação, alguma coisa do tipo, sabe? A própria vida é pra gente contemplá-la e vivê-la, né? Então, assim, achei muito interessante. E o legal é que esse livro aqui, ele trouxe um exemplo de um poeta mineiro. Eu não conhecia esse poeta, se eu não me engano é da geração modernista também, eu acho que chama Edson Moreira. E ele tem cita aqui alguns poemas dele aqui no finalzinho. E eu achei muito interessante porque esse poeta, ele tem uma perspectiva de trazer, né, na época, eu acho que ele não é mais vivo, né, não é mais mesmo, mas pelos poemas dele aqui, ele trazia um pouco dessa cultura oriental para os seus escritos, sabe? E eu achei fantástico. Eu vou ler um trecho de um dos sonetos do Edson Moreira. O vazio não é não existência, nada fazer, nada pensar, quietude, oposição de vício e de virtude, e tudo que perfaz nossa existência. Vazio, sim, é a absoluta ausência.
do dualismo que nos tanto ilude e dessa errônea e pueril tendência de opor maturidade à juventude. Vazio é ser cristal que não se ofusca, não perguntar, não procurar, porque nunca se encontra aquilo que se busca. Vazio é ser, na paz transfigurada, aquele espelho inexistente que reflete tudo, não retendo nada. Então assim, eu percebi muito sobre como entendermos o conceito de vazio. O que é o vazio? Né? Claro que eu não estou aqui querendo responder nada, nenhuma certeza, nem nada. Eu quero só trazer para a gente conversar e dialogar um pouquinho e contar um pouco como foi minha experiência lendo esse livro que foi do nada, que eu achei interessante, quis ler, ninguém me indicou, só peguei ali, li. E eu achei interessante, sabe? Porque é muito diferente do que eu estava acostumado. E uma coisa mais interessante ainda que eu absorvi desse livro é que o autor fala sobre que todos nós fazemos parte do todo. Então, dentro dessa perspectiva zen budista, também eu acho que um pouco taoísta, se tiver gente que entende um pouco mais dessas culturas, deixa no comentário aí, me explica mais também, porque eu fiquei curioso. Não entendo muito, meu conhecimento a partir desse livro aqui. E me fez entender que todos somos parte do todo. Nós somos seres individuais, cada um com a sua individualidade. Mas, por exemplo, se eu firo você, eu estou ferindo o todo, que também faz parte do universo. Você está no mesmo barco que eu. Né? Uma das coisas que eu falei na minha terapia uma vez, que me incomoda muito na existência humana, é que nós somos da mesma raça, né? A raça humana. E a gente cria tantos ataques a pessoas que pensam diferente. Nós nos preocupamos demais com o outro, no sentido ruim que eu falo assim, né, com a vida do outro, o que o outro deixou de fazer, o que não deixou. A gente quer atacar os outros, a gente cria picuinha, nós criamos rixas, diferentes tribos para ir contra as outras, preconceitos existem a partir desse não lidar com a diferença. E eu falei, cara, isso me incomoda, porque a gente é parte da existência humana, a mesma raça, e por que a gente briga tanto assim, sabe? E eu pude ver nesse livro que o Zen budismo, o taoísmo, traz essa perspectiva de entender que todos somos parte de um todo, sabe? Todos pertencemos ao universo. Então, assim, claro que eu não tenho aqui a pretensão de defender o Zen budismo, né? Eu não entendo muito, né? Mas é só pra falar que eu achei muito interessante. Se tiver gente que conhece aqui e que quiser explicar também, eu acho que é válido a contribuição. Mas eu achei muito interessante porque traz uma concepção para nós, né? De poder realmente viver a vida. Deixar, de fato, problemas virem e ir, sabe? Os problemas virão, mas deixa fluir, deixa ir. É difícil pensar isso, sabe? Mas assim, a gente tem que deixar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na sexta-feira agora, né? Eu e minha noiva, a gente acabou caindo de moto, assim. E, assim, foi um rolê doido, a gente ficou assustado e tal. Mas uma coisa é certa, a gente estava sujeito a isso. Principalmente eu que ando de moto, eu sei que eu tô sujeito a esse tipo de coisa. Eu não posso simplesmente me apegar a isso, putz, eu nunca mais vou andar de moto. Não, cara, eu tenho que entender que eu tô sujeito. A minha existência nesse mundo, fazendo esse tipo de coisa, pressupõe que a possibilidade maior de acidentes. Então, entender isso, eu acho que requer também um pouco mais de treinamento mental, né, vamos falar assim. Porque não é fácil, eu posso falar assim, igual a galera mais pro estoicismo fala que o problema tem que vir, você tem que suportá-lo. Não é bem assim. A gente tem que sentir de fato aquilo, mas não se apegar àquilo. Então, eu acho interessante, porque mostra essa perspectiva, né, do olhar a vida com um outro olhar, sabe? Com os outros olhos. Então, assim, eu gostei muito desse livro. Fica a dica aí, ó. Eu só não vou emprestar a ninguém aí, porque eu vou emprestar a minha irmã primeiro, a do Nelson Coelho. Eu gostei muito, né, desse livro aqui. Pelo que eu vi, é um livro que divulga um pouco do budismo de uma maneira bem superficial. Então, longe de mim querer falar alguma coisa sobre conceitos do budismo em si, do Zen budismo principalmente, mas é porque com base no que eu li aqui, tá? Quem quiser depois que minha irmã ler, eu posso emprestar também. Depois ele vai estar disponível no sebo, né, caso alguém queira comprar também. Mas assim, gente, livro fantástico, recomendo muito. E é legal ter uma perspectiva diferente acerca da vida, beleza? Então, sobre isso que eu queria falar um pouco hoje, sabe? Entender que a vida ela tem os seus problemas, nós lidamos muitas das vezes com um senso de falta de motivação, com aquele vazio interno e buscamos muito a motivação em algo exterior, nós precisamos de alguma coisa que nos motive. Mas eu quero deixar um recado que, né, como esse livro me mostrou,
que tem que nos motivar é a própria vida. É levantar a bunda da cadeira, pegar e fazer o que tem que ser feito, sabe? Então assim, gostei muito, me ajudou muito também a lidar com pensamentos diferentes também. Eu acho que isso é legal, como eu já falei muitas vezes, sobre como ler nos faz entrar em outras realidades distintas. E acho muito interessante. Fica a dica aí. Esse foi um pouco do nosso papo aqui hoje, né? Foi mais para falar sobre isso, deixar essa indicação para vocês e falar para vocês colocarem nos comentários, né, também, tal, se vocês já tiveram algum contato com essa cultura, já ouviram falar algo nesse sentido, dessa ideia que eu falei. E vamos comentar, gente, né? Não trouxe aqui nenhuma certeza aqui, é só pra falar do que eu li. E é isso, gente. Eu agradeço todo mundo aí. Se puder curtir, né, se inscrever, que ainda não é inscrito, e poder compartilhar com seus amigos, familiares, agradeço demais. Fechou, galera? Fique ligado que vai vir muita coisa aí ao longo da semana, fechou? Tamo junto, gente.